Boa noite a todos e todas. Estou aqui novamente para fazer uma avaliação da audiência pública que findou há pouco tempo, depois de mais de 8 horas de duração. Encerrou essa discussão, hoje, dessa audiência pública que tratou sobre o contrato de concessão dos Correios. O governo não conseguiu ter apoio algum dentro do Senado, realizou uma audiência pública, sem ao menos o projeto ter sido passado e analisado pela CAI. Na audiência pública de hoje, eles apresentaram vários argumentos que não condizem com a realidade da estatal dos Correios. Inclusive, eu acabei fazendo uma pergunta, um questionamento durante a audiência, tive a oportunidade de participar, foi importante, não só eu, como o Gandra, que é o presidente da Findect, participou também da audiência pública, o Márcio, diretor da Findect do Maranhão, e o Wilson também, que é o secretário-geral do Maranhão, e também diretor da Findect. Nós participamos dessa audiência pública, questionamos o governo federal na sua proposta de querer vender uma empresa tão essencial como os Correios. Na minha pergunta, eu fiz e questionei a empresa de seguinte forma: se os Correios registraram lucro de 667 milhões em 2017, 161 milhões em 2018, 102 milhões em 2019, 1,53 bi em 2020 e 3,7 bilhões de lucro em 2021, sendo registrado o melhor resultado dos últimos 22 anos. E aí eu complemento a minha pergunta como? Ou seja, se vem trazendo dividendos para a União, sendo que ela é a única e exclusiva acionista, para que levar à frente um projeto de privatização, sendo que ele trará aumento de tarifas aos pequenos, e médios e grandes empreendedores, já que o subsídio cruzado irá acabar? Essa pergunta foi feita durante o período da audiência pública, e no término dela, no finalzinho dela, eles responderam a minha pergunta. Eu vou colocar aqui a resposta da secretária Marta, do Ministério da Economia, a secretária do Guedes, que tentou se escopular, se escopuou, tentou justificar, responder minha pergunta. No início ela até elogiou a minha pergunta, mas ela não conseguiu responder em nenhum dos aspectos a minha pergunta. Então, olhar unicamente para o resultado de 2021 e dizer esse lucro justifica a manutenção da estatal é não olhar para todos os números para trás e não entender as dificuldades futuras mantendo o modelo como está. Por quê? A gente tem visto os Correios perderem participação no mercado de encomendas, que é um mercado que cresce, a gente tem visto as empresas privadas do setor de encomendas crescerem, investirem, etc. E no futuro, como é que a gente garante que os Correios, enquanto estatal, com cada vez menos uma parcela relativa ao seu monopólio, porque as cartas estão tendo redução de demanda, os telegramas têm redução de demanda, e a parte que dá mais resultado, que é o e-commerce, está cada vez mais abocanhada, vamos dizer assim, pelos seus concorrentes. Como é que a gente garante esse resultado positivo dessa companhia no longo prazo, nesse contexto, sem que a gente traga muito investimento para essa empresa? Bom, eu coloquei aqui um trecho da resposta da secretária Marta, do Ministério da Economia, e o que acontece? Ela colocou que a gente não pode apenas olhar para o lucro da empresa registrado agora no ano de 2021. Vale lembrar ela que os Correios, nos últimos 5 anos, registrou lucro líquido positivo, e que nos últimos 20 anos o saldo é positivo. E os Correios foram a empresa estatal que trouxe o melhor resultado financeiro em dividendos para a União, melhor que o Banco do Brasil e melhor ainda que a Caixa Econômica e que a Petrobras. Então, ela cai por terra todo o argumento dela de querer justificar a privatização através desse aspecto. Quando ela fala que o Correio vem perdendo espaço, é mentira. Os Correios, ele não perde espaço. O Correio, o que está acontecendo? O Correio está sendo boicotado pela própria direção da empresa, que vem reduzindo a sua atuação. Por quê?
Hoje a empresa, nos últimos anos, ela realizou o fechamento de várias unidades, ela reduziu drasticamente o número de funcionários, e ela fez fusão de unidades, como aqui em São Paulo, em todo o Brasil. Então, ela desmentida no seguinte sentido: hoje, se os Correios tivessem ampliado e não tivesse fechado as suas agências, não tivesse feito fusões de unidades, tivesse contratado mais funcionários e ampliado a sua rede no âmbito nacional, hoje os Correios, certamente, o lucro dessa empresa seria o dobro, o triplo, muito, porque é um campo, é uma área onde cresce e muito. Então, justificar a privatização dos Correios com esses argumentos frágeis é uma vergonha. Então, fica aqui a minha pequena avaliação, depois nós vamos fazer um novo vídeo falando sobre toda essa discussão que ocorreu nessa audiência pública. Então, está aqui registrado o posicionamento do Sindicato de São Paulo e da Findect, contrários à privatização dos Correios. O Sindicato de São Paulo participou da audiência pública. A Findect está em Brasília, visitando os gabinetes e conversando com os senadores. Então, cai por terra qualquer informação mentirosa de que o Sindicato de São Paulo não esteja mobilizando a categoria, de que não esteja lutando contra a privatização. Fica aqui o nosso chamado para que a categoria se mantenha firme e forte nessa mobilização, tanto nas redes sociais, como permanentemente nas suas bases, conversando com os seus vereadores, prefeitos, deputados federais, com todo mundo, com a própria sociedade, E o sindicato está fazendo a sua parte, mobilizando a categoria, informando, trazendo as verdades aqui e informando, de fato, o que é de relevante e o que é verdadeiro para os trabalhadores dos Correios aqui de São Paulo. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, deixamos aqui o nosso chamado sindicato para que a categoria permaneça firme e forte na luta, mobilizando nas redes sociais, nas suas bases, para que a gente possa reaver todos os direitos e lutar contra a privatização e contra a destruição do patrimônio tão importante como é a empresa de Correios e Telégrafos. Então fica aí, pessoal, firme e forte, uma ótima noite para todos e até a vitória.